Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o Grupo International. A gente vai tentar explicar para vocês aqui um pouco sobre o que a gente trabalha, sobre os pontos aí que são mais buscados dos nossos serviços e para descomplicar um pouquinho também o nosso trabalho, para vocês entenderem realmente o que envolve empresas estrangeiras vindo para o Brasil, você abrir uma empresa no exterior, como eu faço para receber dinheiro, todos esses pontos mais que a gente acaba não entendendo no dia a dia, a gente vai descomplicar agora, tá? Primeiro, a gente vai se apresentar aqui para vocês poderem conhecer a gente. Então, vou dar a palavra aqui para a Priscila Campos e o Marcelo também que está conosco. Então, Priscila, primeiro, se apresenta para a gente, por favor. Olá, gente. Eu sou CEO do grupo, fundadora. O grupo iniciou suas atividades em 2000. Foi bem desafiador, porque nós entramos para um mercado totalmente desconhecido, então foi um desafio muito grande para mim. Logo, com pouco conhecimento, identifiquei a necessidade de conhecer um pouco mais o comércio da parte de nacionalização de empresas. Então, hoje, o grupo, com 24 anos, ele se tornou referência nacional e internacional em trazer empresas estrangeiras. Na verdade, o foco dele realmente é na implantação de empresas estrangeiras no Brasil, no qual eu atuo na frente de mais de 20 empresas hoje, tanto na parte administrativa dessas empresas, como na parte de toda a estruturação delas para iniciar suas atividades aqui. Todos os meus clientes, na verdade, eles se tornam parceiros, eles se tornam amigos. Então, o nosso vínculo hoje é bem diferenciado. Nosso tratamento é diferenciado para todos os clientes. Nós nos comprometemos como se fossem as nossas próprias empresas a fazer o cliente a ter sucesso com toda a assessoria que ele precisa, desde a parte da nacionalização da empresa, ou seja, trazer a empresa estrangeira ou o sócio estrangeiro para o Brasil, fazer os registros deles devidos, tem que ser feito conforme a legislação, assim como toda a estrutura operacional da empresa. Então, quando nós entregamos a empresa na mão do cliente, a empresa está totalmente operacional, assim como também oferecemos diversos serviços que contemplam todas as necessidades deles, porque muitos deles também não são domiciliados no Brasil. Então, eu também tomo à frente também das operações, enquanto os meus clientes estão cuidando da parte dos negócios fora do país. Legal, Priscila, obrigado. Depois eu vou tirar umas dúvidas também, porque nós aqui somos do Grupo International, né? Nós temos os braços do Grupo International, mas a especialista aqui no caso dessa parte estrangeira é a Priscila, e eu mesmo tiro dúvidas com ela todos os dias, por isso que é interessante a gente gravar isso aqui para vocês, para a gente desmistificar um pouquinho esse tema, que às vezes é muito barrado aí fora, tá? Vamos falar um pouquinho com o Marcelo agora. Ele vai explicar para a gente o que ele faz, alguns pontos aí para a gente conhecer ele também. Obrigado, Diego. Meu nome é Marcelo Antônio, eu sou CEO do Grupo International. A Priscila já fez um brief já gigantesco sobre tudo, né? Ficou até um pouco complicado. Mas uma das minhas funções no grupo é ajudar os clientes na abertura de offshore, né? A constituição de uma empresa fora do país. A gente pegou esse gancho dessa necessidade, principalmente por essa questão da implementação de empresas estrangeiras. A gente achou, poxa, se tem estrangeiro tentando entrar no Brasil com seus negócios, por que ele não deve ter, com certeza, brasileiros, empresários, investidores que querem fazer ao contrário? Buscar uma oportunidade fora para que ele tenha aí mais credibilidade com o seu cliente, com o seu fornecedor, e aí a gente se especializou nisso através de abertura de offshore. Então, basicamente, essa é a minha atuação no grupo. Legal, obrigado, Marcelo. Eu vou me autopromover agora um pouquinho aqui, né? Eu sou CMO do grupo, eu cuido da parte de marketing do grupo e da expansão da empresa também. Então, é muito importante até a gente adentrar um pouco nesse sistema que a gente criou do grupo, porque a gente aqui sempre entrega 100% de tudo. Então, um estrangeiro vem para o Brasil, ele quer abrir a empresa aqui. A gente, além de todo o processo burocrático, a gente também tem uma estratégia de marketing. A gente tem a implantação dele também aqui. Então, são pontos estratégicos que a gente tem dentro do grupo para entregar o 100%. Tá? Então, a Partner Marketing, que até aparece um pouco para vocês aqui também, é uma agência que faz parte do grupo, é uma house que a gente chama, né? Para quem não conhece house, é quando é uma agência dentro da própria empresa. Então a gente atua tanto no grupo como em outros clientes também.
E um dos pontos super importantes é que eu mesmo, como um braço do grupo, atendo clientes de fora do país, tanto na Europa como no Reino Unido, e todo esse suporte do grupo me subsidia para eu poder atender esses clientes na parte de receber os valores, na parte a parte da burocracia que a minha agência precisa ter para poder atender esses clientes de fora, né? Tudo isso a gente vai falar um pouco aqui. Então, você quer começar a exportar seus serviços, não só seu produto, a gente consegue te ajudar. Você quer receber grana de fora, porque você recebeu numa conta no exterior, a gente consegue te ajudar. Você quer começar a receber numa grana fora do país, a gente também consegue te ajudar. Então, tudo depende da necessidade da sua empresa para a gente poder entender o seu negócio, o seu business e poder atuar em cima dele. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os processos, porque é algo que a gente fica com a maior dúvida, né? Eu mesmo do grupo estou ali acompanhando o dia a dia, mas às vezes eu acho que eu nunca fiz essas perguntas, né, pessoal? Isso que é interessante. A gente fica setorizado dentro do grupo e acaba não fazendo todas as perguntas. Então, Priscila ou Marcelo, quem se sentir mais no ponto para poder falar, fala um pouquinho sobre o processo. Vai, uma pessoa entrou em contato, fala, olha, eu quero abrir uma empresa fora do país. Decidi, eu quero abrir empresa fora do país, mas o motivo de abrir é realmente expandir meu negócio. Como que eu faço? Tá, vamos lá. Acho que é interessante a gente falar sobre esse processo, explicando um pouco do que seria offshore, né? Muitas pessoas têm dúvida do que é offshore, têm receio sobre o que é offshore. Existem alguns monstros em cima disso, né? E eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho, até para criar, na verdade, explicar um pouco mais do que seria o desenho correto, né? Offshore nada mais é do que você abrir uma empresa fora do país, e isso é algo legítimo, né? Isso é uma coisa que já é usada há muito tempo, né? E o nome offshore é um nome em inglês, e ele nada mais a gente veio batendo um papo falando sobre isso, exatamente, né, Diego? Que era algo usado pelas empresas náuticas, né? De exploração, de petróleo, de gás. E eles usavam esse termo para dizer que a pessoa estava fora da costa, né? Longe da costa, tá? Offshore, exatamente, né? Onde o Diego está? O Diego está fora da costa, ou seja, ele está na plataforma, fazendo extração, ele está lá em alto mar. E o onshore é o cara que está na atividade terrestre, né? E, enfim, aí, depois disso, acho que por volta de 1940, isso já veio sendo usado no sistema financeiro, né? E aí, toda vez que você abre uma empresa fora do país, aí eles começaram a se fazer essa relação de offshore. Basicamente, a offshore ela tem como intuito buscar investidores, né? Então, por isso que as jurisdições elas oferecem vantagens e na maioria delas ela se refere à confidencialidade, blindagem patrimonial, expansão internacional, que seria, acho que o mais legal, né, da gente falar, né, Pri? Que é o que os clientes buscam bastante. Enfim, começou-se isso, os moldes do que é offshore no início da década de 20, a Suíça, né, como precursora disso. Eu acho que né? tem um ponto legal que a gente tem que deixar claro também, né? A offshore não é algo ilegal, né, Marcelo? Não é ilegal abrir uma offshore, né? Isso, onde eu quero chegar. A Suíça começou com isso, dando essas vantagens, né? E, na verdade, dando confidencialidade nas transações bancárias, que foi aonde iniciou-se tudo. Eu até brinco, às vezes eu converso com alguns amigos, eles perguntam sobre offshore e ficam até com esse receio, né? Por isso que a gente está abordando isso. E eu sempre falo para eles, cara, offshore nada mais é do que algo legal, usado por pessoas inteligentes de forma incorreta, né? Enfim. Mas o erro não está na offshore, o erro está onde foi feita a receita antes da offshore, porque você enviar o dinheiro para fora é burocrático. Você precisa estar dentro das normas legais do Banco Central para você fazer essa transação. Então, se isso estava legal e ele chegou até o outro país, é porque o dinheiro estava correto. Mas como ele foi adquirido, aí é onde é o problema. Não é offshore não é o problema. Né? E lembrando também que o grupo ele começou a atuar com offshore em 2018. Ele foi pioneiro na parte de offshore, na abertura presencial. Então, hoje, o grupo International, ele se desenvolveu e se especializou na parte de abertura de offshore de forma presencial. Antes, os clientes eles entravam no site e adquiriam essa empresa
e nem sabia onde a empresa estava sediada e também não sabia nem para quem estava pagando. Eles tinham que ter um cartão de crédito, passava lá, e se deu certo, deu, se não deu, não deu. Vou fazer paciência. E muitas vezes nós temos ainda algumas situações, ainda até hoje, que muitas empresas oferecem aberturas de offshore com valores bem menores, mas a pessoa tem que adquirir online e a documentação não é válida. Né? Então, a documentação chega a não ser válida até para nacionalizar a empresa para montar a operação depois aqui no Brasil. Ela não é reconhecida. Então, o Grupo International, desde 2018, ele foi pioneiro na abertura de offshore presencialmente. Então, meu cliente tem totalmente a garantia, ele tem um CNPJ, ele tem pessoas à frente do processo, ele tem toda a estrutura e a confidencialidade que ele precisa. Então, assim, nós oferecemos o melhor serviço possível e nunca, na verdade, assessoramos o cliente até o final. Mesmo depois, após a abertura da offshore, todos os nossos clientes são assistidos. Então, durante a empresa offshore estiver aberta, com o grupo, como responsabilidade, eles são assistidos até todas as necessidades que eles precisam. Esse é o grande diferencial, né? Que a gente fica conversando bastante até sobre isso. Papo interno até, pessoal, porque a gente trabalha em conjunto, mas esse é o ponto. O Grupo International que faz esse trabalho, ele faz de forma assistida. Isso é diferenciado. Você vai encontrar, às vezes, aí fora, sites que falam que vão fazer para você, ou pessoas que você acaba nem conhecendo, que vão abrir sua offshore, e você vai ter que pagar aquele valor consideravelmente alto para abrir uma offshore, e não vai ter o subsídio de tirar dúvida. Esse trabalho consultivo que a gente oferece, ele não vai ter nas outras plataformas que oferecem aí a constituição de uma empresa, né, de uma offshore. E aí é complicado, porque você está falando de abrir uma empresa fora do país, você não sabe quais são as normativas, como regula isso, e aí você ter alguém como a gente, que dá essa segurança, que sabe as informações, que vai explicar para ele onde vai ser as dores que ele vai ter, quais são as vantagens reais, porque cada jurisdição oferece uma vantagem, né? Não são todas as jurisdições que você tem isenção de imposto 100%, né? Então, ou seja, isso é interessante. E, de repente, para cada atividade econômica, uma jurisdição é mais indicada, né, Pri? Exatamente. Cada jurisdição, na verdade, ela é estudada, porque a ideia da offshore é não gerar receita. Na verdade, nós temos esse benefício fiscal, então por que não utilizar? Então, o cliente que me procura uma offshore, ele procura justamente para a carga tributária ser reduzida, para uma estruturação expansão global e, muitas vezes, também blindagem. Mas qual que é a vantagem da offshore que ela me oferece legalmente falando? Que eu não gero impostos sobre... não tenho impostos sobre a minha prestação de serviço fora da minha jurisdição. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma empresa no Panamá, minha prestação de serviço é nos Estados Unidos ou minha prestação de serviço é no Canadá. Eu não tenho imposto incidente sobre isso. Tá? Então, só reconhece o imposto, só é devido imposto com receitas geradas dentro da própria jurisdição. Então, esse é o ideal que muitas empresas, às vezes, acabam estruturando empresas offshore como expansão global e com um planejamento tributário de redução de carga tributária. Esse é o ideal. Na verdade, eu, como contadora, o que acontece? Nós abrimos toda a offshore, como qualquer outro colega, qualquer estrutura, nós temos o diferencial. Qual que é o nosso diferencial? O cliente ele tem a contabilidade, ele tem um contador por trás dele, ele tem um tributarista por trás dele, ele tem toda uma assessoria consultiva legal que pode fazer para ele, montar para ele a estrutura, tanto na expansão global fora do país, como trazer essa empresa também para operar e nacionalizar aqui no Brasil. Legal. O que a gente vê também é exatamente esse ponto dos problemas que ocorrem quando você abre um offshore com qualquer agente de abertura de offshore, que não é um contador, que não tem uma estrutura de contabilidade ou de planejamento fiscal, porque ele pode muito se meter numa enrascada, vamos dizer assim, né? Ele vai abrir um offshore com um cara que não é um especialista, ele vai começar a gerar algum imposto ou algum cargo tributário ali que ele vai precisar pagar, ele não vai saber disso, e quando ele vai perceber, já virou uma bola de neve. Isso pode acontecer se não tiver esse suporte, né? O público que busca fazer abertura, a constituição do offshore com a gente, ele sabe que quando eles nos procuram, ele sabe que a gente vai ajudar ele nesse planejamento tributário. Perfeito. Né? E isso é muito importante. Ele não procura a gente só pelo simples fato de abrir uma offshore.
Ele sabe que a gente vai agregar outros serviços, e é esses serviços que a Priscila já vem conduzindo há muito tempo, por ela estar atuando principalmente nessa questão internacional, isso ajuda bastante, porque ela tem experiência, né? Ela tem clientes espalhados pelo mundo, a gente sabe, né? Ela Exatamente. tá à frente aí de mais de 20 empresas em vários segmentos distintos, estrangeiros aí confiando no serviço dela. Então, quando o cliente procura a gente para abrir uma offshore, ele sabe que isso vem junto, né? E a gente tenta entender o negócio do cliente, tentar entender a estrutura dele, o negócio dele, para daí fazer o melhor planejamento. Porque às vezes ele acha que ele precisa de uma offshore, às vezes ele não precisa. Ele acha que ele precisa de uma offshore ali, naquele lugar, e ali ele vai ter problema. E isso é interessante, porque aí a gente traz isso para ele. Então, todas as reuniões que a gente acaba tendo, não é só o simples fato de oferecer offshore para ele e apresentar como que é o processo de abertura e constituição. Não, a gente quer entender o negócio dele para falar, pô, peraí, o teu negócio, eu acho que esse desenho aqui, ele tem mais, faz mais sentido, né? E isso é muito bacana, porque, exemplo, eu quero abrir uma offshore em determinado país, porque eu escolhi, aleatoriamente, eu escolhi, falei, legal, é lá que ou eu atuo lá, eu tenho algum cliente nessa região, eu falo, vou abrir nesse país porque eu tenho cliente lá. É necessário eu estar nesse país para abrir offshore e ter essa validação de impostos? É legal você ter falado isso, né? O cliente sempre chega assim, né? Eu gostaria de abrir uma offshore em BVI, um exemplo, né? Só que BVI a gente sabe que é uma ótima jurisdição, sim, só que se comparado com as outras jurisdições, ela tem as suas peculiaridades. Então a gente fala, pô, peraí, vamos entender a sua estrutura para ver se BVI realmente te atinge, né? Entendi. Mas BVI, na verdade, ela já foi uma boa opção. Hoje é algo que nós precisamos entender um pouco mais do cliente para a necessidade dele abrir em BVI, por exemplo. Porque BVI, ela teve uma mudança de lei significativa, do qual ela não tem mais isenção de carga tributária, então não é tributação totalmente zero. Ela tem umas outras burocracias que, quando não atende algumas normas para offshore, para empresas abertas no exterior, ela também deixa de ser totalmente confidencial. Então, nós precisamos sempre entender a necessidade do cliente, por que ele quis chegar naquela jurisdição. Principalmente se for para expansão internacional. Ele está buscando expansão internacional. Aí, quando você fala de BVI, a Priscila já fez aí, falou algumas informações importantes que talvez seria interessante ele analisar se cabe na estrutura dele. Porque imagina, ele vai fazer uma abertura de uma conta bancária, o banco, como instituição, ele vai ficar meio receoso. Pô, BVI, ela está na blacklist, né? Ela é uma jurisdição um pouco complexa. Que vou precisar entender um pouco mais, o compliance dele vai questionar mais a estrutura do negócio do cliente, para daí ver se faz sentido. Exatamente, vai ser um pouco mais burocrático. Para ele vai ser interessante? Talvez não, né? Será que ele tendo uma estrutura em BVI, ele vai ser bem visto para o cliente, para o fornecedor dele? Ele busca a expansão internacional para isso, para que ele possa ter uma credibilidade maior com o seu cliente, né? Exatamente. Então, ou seja, a escolha da jurisdição é muito importante. Abrir offshore é sensacional em questão de vantagens, né? Por isso que se fala paraíso fiscal, né? Tem muitas vantagens, e essas vantagens elas são interessantes. Mas lembrando, no início da nossa conversa, é algo legal, né? Isso cabe dentro de um planejamento tributário, mas ele precisa entender para o negócio dele qual que é o melhor caminho e qual a melhor jurisdição. E aí, muitas das vezes ele vem já com alguma jurisdição, né? Eu quero abrir ali. Não, acho que para o teu negócio a gente precisa entender. Se realmente você quer, a gente abre. A gente consegue abrir mais de 30 jurisdições, mas para o teu negócio será que é viável, né? Exatamente. E existe uma discrepância de valor também, né? Escolher em tal lugar, existe diferença. Sim, nós temos muitas variações de valores e também não é todas as jurisdições que elas são isenção zero de carga tributária. Outro ponto Cada uma tem um tratamento diferenciado, tem os seus benefícios, só que nem todos são tão atrativos quanto. Então, hoje nós temos algumas jurisdições que nós trabalhamos com mais facilidade, que são confidencialidades maiores, que nem Panamá, Delaware, Flórida, Canadá, mas tem algumas outras, assim como a Europa, por exemplo. A Europa, dependendo do lugar que você colocar offshore, além de ser um custo muito, muito alto, ela também não tem os benefícios de carga tributária que você teria com essas outras jurisdições. Aí entra naquele ponto que a gente estava falando, né? Eu escolher o lugar que eu quero abrir,
entrar num site, comprar, pagar e abrir minha offshore ali naquele Aí país depois que eu ele vai achei. identificar o ônus com Exatamente, aí o valor É. vai sair 4, 5 vezes maior. porque ele vai e- ter que fechar, né? Depois Além ele de vai ter que fechar, aí ele para depois exatamente. iniciar uma outra que seria mais E para direcionada fechar, pro o negócio processo dele. também é super burocrático. Então, essa questão de burocracia, eu acho que é interessante a gente abordar, porque o que acontece é o seguinte: depois desse mundo virtual do jeito que ele é hoje, né? Tudo ficou um pouco menos burocrático, essa é a verdade, né? Hoje tudo está digitalizado, a questão da documentação ficou mais fácil nessa questão de distribuição. A gente consegue validar documentos aqui no Brasil para ser usados no exterior, fazendo uma simples tradução juramentada, um apostilamento. Então, assim, isso não é o problema. Tanto é que em muitas jurisdições a gente consegue fazer a abertura da constituição da empresa de forma remota, né? Legal. Mas tem jurisdições que nem tanto. Então, por exemplo, também isso é um fator que quando ele determina uma jurisdição logo de cara, ele não sabe quais os conflitos que ele vai ter nessa questão de burocracia. Exatamente. Tá, tudo bem, você quer abrir aqui nessa jurisdição? Tranquilo, mas só que na hora de fazer a abertura da conta, você vai ter que ir lá pessoalmente. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente não consegue fazer a abertura da conta de forma remota nos principais bancos, por exemplo. Tem que ir pessoalmente. Você vai ter que ir pessoalmente. Mas tem uma vantagem também do offshore. Nas empresas sediadas no exterior, não necessariamente as contas bancárias precisam ser na mesma jurisdição de registro. Isso Sim. é uma coisa importante. Eu vou traduzir um pouco, tá? Eu tô traduzindo aqui porque eu sei que muita gente vai ter dúvida. Quer dizer o quê? Que eu não preciso ter uma conta no banco no país que eu abri offshore, é isso? Exatamente. Tem uma questão de internacionalização que diz o seguinte: se você tiver uma offshore na Alemanha, um exemplo, e você quer abrir uma conta no Panamá, você consegue. A gente não consegue usar o nosso CNPJ brasileiro aqui para fazer uma abertura de uma conta no exterior. Mas com uma offshore, você consegue ter uma offshore num país e fazer a abertura da conta bancária em outro país. O documento interessante. de registro, de constituição, ele é válido. Ele é válido como domicílio fiscal para você poder fazer a abertura dessa conta bancária. Existe uma limitação? Sim. Se eu tenho uma empresa aberta em Portugal e eu quero abrir uma conta nos Estados Unidos, isso é possível ou existe... Na verdade, aí, no caso, são regras da própria instituição bancária. A própria instituição pode falar, não, para esse país a gente não abre. Perfeito. Eu tenho bancos, por exemplo, só para você ter uma noção, o banco no Canadá, que ele abre, um banco, um exemplo, né? Ele abre, por exemplo, empresas que eu abri em Quebec, mas não abre de Ontário, por exemplo. Né? Nossa! Então, e é um banco do Canadá. Então, ou seja, isso aí é mais uma regra do próprio banco, não necessariamente uma regra internacional de offshore, de abertura de conta ou não. O que a gente sabe é que a gente tem dificuldade para abrir uma conta com o CNPJ brasileiro, mas eu acredito que isso, muito provavelmente, amanhã ou depois, Também. vai ficar uma coisa usual, né? Eu acho que vai acontecer com mais Acredito que facilidade. está nacionalizando bastante coisa, está implementando bastante documentação. Então, acredito que mais para frente, futuramente, o Brasil seja visto de uma forma um pouquinho mais acessível e Mais confiável mais também para confiável poder abrir. Eu também, acho que falta esse processo, talvez, de confiança no país em outros bancos, né? Para poderem abrir. Sim. É. Esse processo de constituição, é super simples, pensando em questão de a gente abrindo de forma remota, né? Eu pego toda a documentação, a gente ajuda o cliente nesse todo o processo de preenchimento, né? A instituição ela exige que a gente explique, detalhe toda essa estrutura. Por que você quer abrir exatamente aqui? Tem trocentos mil outros países para você abrir, você quer abrir aqui por quê, né? Precisa entender o teu negócio, entender passa-se por um compliance, né? Faz um preenchimento da documentação, enfim, apresentação dos sócios, a gente manda em algumas jurisdições, pede extrato bancário para saber a capacidade financeira desse cliente, né? Enfim, não é uma coisa assim, é uma coisa fácil, a gente faz de forma remota, mas ter um especialista para ajudá-lo é importante porque existe uma série de burocracias, sim, por mais complicados que sejam. Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso. Perfeito. Eu acho que eu posso fazer uma analogia sobre isso. É como tirar o visto americano. Você consegue tirar sozinho fazendo o processo. Mas se você pagar um consultor, você vai ter uma possibilidade bem menor de ser rejeitado por alguma falha
No preenchimento. no preenchimento por não conhecer sim, diretamente. Sim. De repente você colocou alguma informação ali que não necessariamente ela te prejudica, mas por você ter colocado, você acha que não te prejudicava, mas você colocou e eles enxergaram Você acaba ali falando como mais um coisa problema. que deveria em algum ponto que não quer omitir informação, mas que não precisaria ser preenchido daquela forma. Exatamente. Perfeito, entendi. Agora, para a gente fazer recapitular, né? Como que eu consigo abrir minha offshore? Qual que é o processo da pessoa que chega para vocês e fala, quero abrir offshore? Qual que é o processo que é feito com ele de forma simplificada, né? Quais são os steps? O 1, 2, 3, você atende ele, pega as informações... Primeiro a gente sempre... o cliente, a gente entende que ele já sabe o que é offshore, né? E aí ele vem ali com as dores dele, a gente faz uma reunião, a gente explica, a gente tenta estruturar, explicando para ele, para o negócio dele, o que seria interessante. Depois, já definido, ok, vamos dar o start na operação, aí a gente faz o levantamento da documentação. Depois, com toda essa documentação, a gente entra em contato com a jurisdição para entender como que a gente pode iniciar esse processo e aí já fazendo o preenchimento de toda essa documentação. Isso demora um tempo, né? Manda a documentação, volta, assina, esse tem que digitalizar, esse tem que imprimir, enfim, e fica aquela coisa toda. Algumas jurisdições, elas exigem que você faça uma videoconferência, porque a gente está fazendo de forma remota, e às vezes eles querem saber se realmente a pessoa que está mandando ali o passaporte, né, que está ali assinando os documentos, é a mesma pessoa, se ela realmente está solicitando a abertura de uma offshore, né? E aí faz essa videoconferência. O banco também faz essa exigência também, né? Para mim é um compliance, né? O banco também exige também, primeiro para identificar quem que é os clientes, depois para entender o porquê que ele quer abrir a conta bancária ou fazer a abertura do offshore. Aberto o offshore, depois que a gente abriu o offshore, aí a gente inicia depois a abertura da conta bancária. Não tem como você abrir a conta bancária sem ter um registro, né? É mais ou menos como aqui no Brasil. Né? Uhum. E depois desse processo todo, a gente entrega a documentação original na mão do cliente. Ou seja, ele tem ali teu registro, né? Original, apostilado, com selo da jurisdição, tudo certinho. E caso, por exemplo, a gente abra a conta para ele em algum lugar e, de repente, por algum motivo, ele está fazendo uma viagem em família ou com amigos, ele está com essa documentação, vou aproveitar que eu estou aqui, sei lá, em qualquer outro país e vou abrir minha conta também. Com essa documentação original, ele consegue pessoalmente. Pessoalmente, exatamente. E diferente, por exemplo, desses sites, por exemplo, que oferecem abertura de offshore, ele não tem essa documentação original. Isso é uma preocupação que a gente faz. A gente poderia simplesmente não fazer a documentação original, mas dentro dos nossos serviços, do escopo da nossa proposta, a gente coloca ali que a gente vai entregar essa documentação original. Para os nossos parceiros fora, a gente exige que seja feito isso. A gente não quer só simplesmente o número de registro. Porque quando você abre uma offshore, você não necessariamente você precisa ter esse número, essa documentação original na mão. As instituições, elas mandam isso para você em PDF, né? O número de registro. Aí você faz ali a consulta e você vai ver que realmente isso existe. Mas ter a documentação em mãos, muitas das vezes não tem. A gente recebe muita ligação de advogado. Eu estou com um cliente aqui que ele tem uma offshore, só que para ele nacionalizar essa offshore, ele precisa da documentação original e ele não tem. Você consegue tirar a documentação original dele? Fala, caramba, o cara fez a abertura do offshore. E mandou um PDF. E pegou o PDF e achou que quando ele chegasse aqui no Brasil, ele ia fazer a nacionalização disso. Você quer falar sobre isso, a nacionalização, Pri? A nacionalização é que o grupo, na verdade, atua desde 24 anos, né? A nacionalização nada mais é que trazer o estrangeiro para o Brasil para começar a operar seus investimentos aqui. Então, eu tenho um sócio estrangeiro lá, um parceiro estrangeiro que quer vir investir no Brasil. Assim como eu tenho uma empresa estrangeira que quer expandir para o Brasil, eu preciso nacionalizar ela primeiro. Aí é feito a emissão do CNPJ, porque toda empresa que entra para o Brasil, a gente precisa fazer um cadastro para o CNPJ. É um cadastro feito diferenciado, não é um cadastro feito como nós fazemos no nosso procedimento normal de abertura de empresa brasileira. Essa documentação ela precisa se vir apostilada. Então, é que nem o Marcelo falou, a offshore ela precisa estar pronta. Assim como a offshore tem que estar pronta, todos os documentos do investidor estrangeiro, assim como da empresa estrangeira, tem que estar pronta. Ela tem que vir com o documento apostilado e todas as informações que nós precisamos para fazer essa empresa se tornar, pelo menos, nacionalizada. Depois que eu faço toda essa assessoria,
toda empresa, todo investidor estrangeiro, seja ele qual for, ele precisa, tanto pessoa jurídica como pessoa física, ele precisa ter um representante legal no Brasil e um administrador domiciliado aqui. Isso é o que nós oferecemos também, o que hoje eu sou referência, o que hoje há 24 anos eu trabalho com isso e estou à frente de mais de 20 empresas. Legal. Sim. Tá? Então, a gente vai entrar um pouco mais nesse tema, um pouco mais para frente, porque é um tema bem expansivo, essa parte de representação e trazer o estrangeiro para o Brasil, né? A gente vai fazer o papel inverso daqui a pouco para poder... Sim, essa questão da nacionalização, a Priscila está falando, já está abordando o tema de implementação de empresas estrangeiras. Mas para a pessoa que é brasileira e tem empresa lá fora e está trazendo para cá, já tem uma facilidade. Porque o processo, na verdade, de nacionalização vai ser o mesmo, né? Porque é uma empresa estrangeira... Vindo, mas já tem um representante legal que teoricamente é a pessoa. Mas você tem que fazer o mesmo processo. Você vai ter que nomear o próprio dono da empresa como representante. É o mesmo processo. Só fica fácil pela parte física que ele já mora, é residente no país. Exatamente. Legal, entendi. E uma das dúvidas que a gente vê bastante, né? Ainda mais eu atuando no marketing e atuando diretamente nas campanhas digitais que a gente tem. Em cima desse tema, é a blindagem patrimonial. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco disso. Qual que é a vantagem disso, Marcelo? As pessoas que procuram, quais são as dores dessas pessoas e por que elas procuram? Falar um pouquinho desse tema que é algo muito buscado hoje no Google e por grandes empresários que pensam em fazer essa blindagem. Bom, blindagem patrimonial é um pouquinho mais complexo porque a gente pode blindar não somente um recurso que a gente envia lá para fora, abrindo uma offshore, colocando numa conta internacional e a jurisdição que tem ali a sua confidencialidade, mas também o próprio patrimônio que está aqui no Brasil. A Priscila pode falar mais sobre isso, porque ela tem mais conhecimento sobre, e aí detalhar um pouco mais como funciona, né? Na verdade, quando uma empresa estrangeira detém bens aqui do Brasil, a parte executável ela se torna um pouco mais difícil pelas legislações diferentes, países diferentes e assim vai. Então, a blindagem patrimonial hoje, feita no Brasil, de uma forma ou de outra, ela é mais rápido a ser executável do que uma blindagem patrimonial no exterior. O que um cliente hoje procura para blindagem patrimonial? Ele faz a blindagem patrimonial justamente, às vezes, para colocar os próprios bens, porque lá fora você consegue fazer essa blindagem. Não tem a burocracia do inventário e toda essa parte, que nós sabemos que é um custo muito alto. Às vezes, o cliente tem uma empresa muito grande e processos e alguma coisa, então ele tenta blindar pelo menos os bens pessoais dele nessa empresa. A blindagem patrimonial nada mais é a proteção dos seus bens. Entendi. A proteção dos seus bens, dos seus herdeiros, dos seus filhos. Então, tudo que você tiver no Brasil, ele é altamente executável e muito mais rápido. Quando você coloca a blindagem patrimonial dos seus bens no exterior, dificilmente a legislação chega de forma tão acessível quanto chega no Brasil, mesmo porque tem a questão da confidencialidade. Entendi. E esse processo é o mesmo, né? Da abertura do offshore. É Tecnicamente falando, o processo é a mesma. Só o intuito que não é operar fora do país. Na verdade, quando você abre uma empresa fora, é que nem no Brasil. Você tem que determinar qual atividade que ela vai exercer. Então, se ela é uma hold de participação, se ela é uma empresa, a hold de participação que você utiliza para blindagem patrimonial. Ou se ela é uma expansão, se ela vai atuar com comércio, se ela vai atuar com serviço. Então, assim, na hora que você abre a offshore, você já determina a atividade dela. Entendi. Tem clientes também que eles sentem, por exemplo, uma desconfiança no país, uma desconfiança política, econômica, e aí ele quer colocar o recurso dele lá fora, e aí ele busca offshore como opção para ele poder fazer essa proteção patrimonial, essa blindagem. Sim, é uma opção para ele como blindagem patrimonial, é uma opção offshore. Então, também ele está sentindo ali que o país dele, por algum motivo, não está dando tanta segurança, por que ele vai deixar o dinheiro dele ali para daí ele ver se vai dar certo ou não? Mas lembrando que todo o processo, tanto ele de blindagem patrimonial como transferência de bens e direitos que ele tiver aqui no Brasil, é totalmente legalizado, feito pelo grupo. Então, isso é muito importante. Todos esses processos são legalizados, são todos feitos dentro da lei. Todos esses processos são totalmente legalizados. Então, existe uma escritura, existe toda a transição e transferência desses documentos como a legislação brasileira exige. Então, assim,
Existe também a troca de titularidade do bem, que deixa de ser da pessoa física brasileira e passa a ser da empresa estrangeira. Então, todo esse processo é totalmente legalizado e totalmente estruturado com tributarista exatamente para a gente poder trabalhar a parte dos impostos. Legal. Mais uma dúvida, estou aqui como o cara da dúvida. Abrir a offshore. Obrigado, valeu, abriram a offshore para mim. Quais as responsabilidades que eu tenho com a abertura dessa offshore? Ela é variável dependendo do país, porque aqui no Brasil tem as entregas mensais que eu sei, a gente tem que saber, né? A gente que abre a nossa empresa, a gente tem a contabilidade, que no meu caso, graças a Deus, é feito pelo grupo, né? Mas a gente tem a contabilidade, tem as responsabilidades como empresário aqui, que a gente tem que fazer as entregas contábeis. Como funciona isso quando eu abro um offshore? É mensal, é anual, depende do país? Depende do país. Depende do país, da jurisdição, da atividade e até da movimentação financeira, tá? Então, depende muito da jurisdição. Tem jurisdições que são bem simples, que as declarações são feitas anualmente. Uma vírgula é bem importante. Então, olha como é interessante o mapeamento consultivo que vocês fazem para não ter esse problema do cara acabar abrindo um offshore num lugar onde ele tem que fazer entrega todo mês e ter uma equipe ou um contador local, às vezes, alguma coisa assim. Então, Sim. tem diferença. Tem lugares que você não precisa ter isso. Tem diferença. Tem diferença de offshore que, às vezes, você é obrigado até a nomear um representante legal dentro daquele país. Então, não tem aqueles agentes de registro, tem parte de representante mesmo. Tem algumas jurisdições que exigem mesmo um representante seu, um procurador seu naquele país. Então, depende muito da jurisdição. O custo da offshore não é só também as obrigações mensais. Ela, na verdade, ela é atualizada anualmente, não é que nem o Brasil. O Brasil, você abre a empresa e está tudo bem, ela vai seguir. No caso de uma offshore, não. A offshore, ela abre, no primeiro ano ela tem já um custo de manutenção e atualização de registro. Tá bom, eu não vou fazer. Tá bom, a sua empresa vai ficar bloqueada. Ela vai bloquear tudo. Inclusive a conta. Inclusive a conta. Inclusive os bens, que às vezes ele passou para o nome da empresa também, às vezes pode acontecer. Inclusive tudo. Daí vai ficar tudo bloqueado. E com isso, você só regulariza se você pagar a atualização. Então, você tem um custo de atualização da empresa, que também é variável conforme a jurisdição escolhida. Então, você tem que sempre verificar todos os seus custos. E isso o grupo entrega, esse mapeamento, a parte consultiva, esse acompanhamento. Tá. Eu quero renovar meu offshore, não sei se às vezes é por ano, como que funciona. Anualmente. E aí vocês já fazem esse aviso antes. Mas a pessoa às vezes coloca na cabeça, nossa, não atualizei, ela fechou. Graças a Deus. Não aconteceu isso. Você está até bloqueado. Depende do seu tempo que você demorar e da jurisdição que você escolheu, você nem entra naquele país. Isso é bem importante. Então, assim, a atualização é uma obrigação sua. Se você não quiser atualizar, você tem que pagar para encerrar. Senão você fica com uma pendência. Por isso que a gente sempre tenta explicar ao máximo a burocracia, as obrigações, porque o brasileiro, às vezes, ele quer dar um jeitinho, né? Exatamente. Enfim, quando você abre uma empresa fora do país, você tem que seguir as normas desse país, né? Não é mesmo do Brasil. E lá você tem obrigações, no caso de uma offshore, que ela determina que é anual, então, anualmente, naquela data específica, você tem que fazer a entrega dessas declarações. E se não entregar, vai ter multa. Simples assim. Simples assim, né? E se não entregar, além da multa, ficar correndo a multa, ainda assim você tem Tem os bloqueios, tem a parte que você não pode entrar no país, você vai ter problemas sérios. Não é só abrir, deixar lá e abandonar. Eu já fiz isso, né? Aqui no Brasil, óbvio. Que é diferente. É bem bem diferente. Mas o custo sai caro. Ainda assim ficou ônus, né? Fica caro. Exatamente. Bom, a gente falou aqui um pouco sobre offshore, né? Eu acho que foi bem imersivo, a gente conseguiu falar bastante sobre os brasileiros que querem abrir a empresa fora do país, né? E tem uma variedade aí, tem um leque de opções. Eu quero abrir porque eu quero expandir, eu quero abrir porque eu quero blindar meu patrimônio. E tem outras opções também, mas vocês conseguem perceber o quanto que a gente descomplica a vida de quem quer fazer esse serviço, né? Acho que aqui a gente batendo esse papo mostra o conhecimento do grupo, há tantos anos atuando na área, que você vai estar extremamente subsidiado aqui com a gente, né? Além disso,
falando um pouco da agência de marketing, que é algo que fica out desse processo inicial, mas a gente também entrega um mapeamento e planejamento para você que quer expandir o seu serviço, né? Você pensa e fala, eu quero abrir uma empresa na Itália. A gente faz um estudo de inserção da sua marca naquele país. Eu tento entender se vale a pena na Itália ou se é melhor você ir para um outro país da região. Qual que é o custo que você vai ter operacional, qual o custo de marketing que você vai ter, como que você vai inserir a sua marca nessa região. Isso tudo vem pós a sua escolha e o processo de abertura de offshore validando o que você quer fazer, né? E você pode utilizar esses quesitos também para operacionalizar a sua empresa, certo, né, Priscila? Correto, eu quero correto. realmente vender meu serviço em tal lugar. Então, às vezes a opção é uma offshore e o estudo de marketing para você já chegar totalmente subsidiado. Exatamente. Além do serviço que a gente vai falar um pouco de câmbio, que a gente também tem no grupo, que facilita 100% a vida de vocês. Porque eu sou uma agência, eu atendo clientes de fora, e se não fosse a Mads, se não fosse o Marcelo, eu ia travar meus recebimentos lá de fora. Eu não sabia nem por onde começar, como que eu ia receber desses clientes de fora. Então a gente vai falar um pouco disso também, tá? Essa questão de expansão internacional, eu acho que bem interessante. Quando se fala de offshore, a gente sempre pensa em enviar recursos para fora, blindagem patrimonial, planejamento sucessório. Mas eu acho que o principal, o que eu acho mais legal é a expansão internacional. Exatamente. A expansão internacional é muito legal, porque você é uma forma de você se comunicar mais fácil com o seu fornecedor, com o seu cliente. E o empresário brasileiro, ele não tem tanta informação como que ele pode fazer isso. Então, a offshore, ele não imagina o tamanho do mundo que ele vai conseguir navegar depois que ele abrir uma offshore. A busca dele até então, ali antes, fica um pouco limitada. Quando ele tem offshore, ele já consegue abrir outras frentes, entendeu? Porque ele tem o cliente ali que produz aquele produto e aquele terceiriza, ele já pode começar a comprar direto, porque aquele lá só prefere vender para uma empresa estrangeira, não brasileira. Exatamente. E aí abre um caminho assim absurdo. A gente está tendo muita procura de empresas empresas que estão buscando essa expansão internacional. A gente vê ali várias situações distintas, né? Principalmente nessa questão de gerar receita, né? E aí é um probleminha. A gente vê algumas empresas, por exemplo, gerando receita com o CNPJ brasileiro em plataformas de pagamento, de vendas, marketplace, e aí depois fica pensando, nossa, eu fiz lá $1 milhão. Eu não quero declarar isso, mas qual o CNPJ que você está usando? É o brasileiro. Então, você deve obrigações declaratórias para a origem do seu CNPJ, que é aqui no Brasil. Mas aí eu vou pagar um monte de imposto. Então, você deveria ter tido uma offshore. Se você tivesse uma offshore, aí a gente faria isso de uma outra forma. Eu quero abrir uma offshore nos Estados Unidos e vou atuar nos Estados Unidos. Você vai ter uma tributação, você vai gerar receita, né? Então, ou seja, vai ser sobre o lucro, tem todo lá um cálculo, enfim. Que muda de cada país. Exatamente. Porque os Estados Unidos, na verdade, a tributação dele não é sobre o faturamento. Ele é sobre os ganhos. Mas tem uma burocracia enorme sobre aquele cálculo de ganho, mesmo porque depois que o dinheiro também está para o Brasil, você paga uma bitributação. Então, assim, esse é o grande medo da expansão internacional. Quando então... você começa a ver o seu lucro se esvair, porque você começa a pagar tributos no país de origem para trazer para cá, e aí no final a sua régua de lucro fica baixa, e você só pagou para trabalhar. Exatamente. Então, assim, a estruturação da offshore, determinar onde ela vai se alocar e qual é a melhor estratégia de carga tributária dentro da legalidade é a melhor forma. Hoje é o que o grupo oferece, o que muitos não oferecem. Na verdade, eles oferecem só abertura. Nós estruturamos tudo, desenhamos. Então, no primeiro contato com o cliente, é apresentado para ele tanto as opções de offshore, de jurisdições para ele poder abrir, como a carga tributária de cada um e como vai funcionar cada jurisdição. Exatamente, é o serviço completo, né? A gente está preocupado, eu acho que isso demonstra até a preocupação do grupo com a qualidade do serviço que está sendo entregue, né? A gente não está abrindo a empresa de qualquer forma só por conta de um serviço que está sendo vendido, não, a gente quer ver se faz sentido para o que ele procura. Às vezes a offshore também não é a indicação. Provavelmente chegue para vocês contatos de pessoas que falam, eu quero abrir uma offshore porque eu estou com esse problema. Você fala, calma, não é esse o caminho. A gente pode ir por outro caminho aqui, porque senão você vai ter um gasto e isso não vai atender
a sua necessidade. Sim. Então, existe um trabalho consultivo, além dos serviços até que a gente presta, um trabalho consultivo sobre opções que ele tem de leque, que ele pode fazer para evitar um gasto desnecessário e acabar ter uma responsabilidade até como offshore que não entregaria para ele o que ele quer. Exatamente. Né? No final. Essa questão da expansão, ela é muito legal, mas tem que ter cuidado sim, para que ele não tome uma decisão escolhendo o que a gente está falando, uma jurisdição que não atende, e aí depois ele tem outras obrigações, outros custos, e aí aquilo que ele achava que era vantajoso se perdeu. E então, enfim, é um dos cuidados que a gente sempre tem. O comprometimento com o cliente. Na verdade, quando eu iniciei o grupo, eu sempre quis oferecer a qualidade, independente de qualquer situação. Então, hoje, eu atuo com a qualidade. Nós não estamos há 24 anos no mercado, não temos nada de questionamento sobre os serviços. Sempre fui referência, todos os meus clientes são parceiros, se tornaram muitos deles até amigos, pela forma de tratamento, pela participação dos negócios, por estar sempre preocupada me tornando na frente como se o negócio fosse meu. Então, eu sou completamente também... O amor pela profissão também ajuda bastante. Não, com certeza. E é aí que a gente passa essa confiança, que a gente está sabendo, a gente sabe o que está fazendo e está escolhendo e indicando para ele o melhor caminho baseado nos nossos estudos. Né? Exemplo que o cara vai ter um business plan lá, o plano de negócio deles, ele acha que para abrir a empresa fora ele vai gastar X, e se ele faz sem essa assessoria, ele pode gastar Y e quebrar a operação dele, nem começando lá fora e quebrar aqui. Porque uma coisa que eu falo muito, né, pessoal, depois que eu comecei a atender clientes de fora, quando você converte o dinheiro lá de fora para cá, tá legal. Você traz o euro para cá para o real, você traz o dólar para cá, ok. Quando você tem que agora começar a converter o que você ganha aqui para subsidiar a coisa de lá, aí você quebra. Aí é 6 para 1, aí não tem como. Você traz 6, 7 para 1, você começa 1 para 7. Fala, cara, é surreal. O dinheiro vai esvaziando de uma forma muito rápida, você tem que tomar muito cuidado. Sim, isso é verdade. Bom, legal, pessoal. Falamos aqui de offshore, então acho que a gente falou bastante sobre essa parte. Né? Com certeza vai ter dúvidas que vocês vão ter e a gente vai poder responder depois essas dúvidas. Aí a gente vai fazer uma análise de quem tiver dúvida e a gente traz aqui mais informações. Mas foi bem imersivo, né? Falamos de todos os pontos. Acho que sim, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, assim, deu para tirar um pouco das dúvidas, tirar um pouco do ônus do que se fala de offshore. E a grande frase é que offshore não é algo ilegal, pessoal. Não é algo legal. Muito pelo contrário, é uma vantagem que o cliente tem. Né? Se ele souber usar, é uma mega de uma vantagem. Se ele não souber usar, ele vai ter alguns problemas em questão de regulamentação. Mas, enfim, ele vai... Se ele procurar a gente, ele vai ter uma assessoria na qual ele vai buscar uma jurisdição que seja o ideal para o negócio dele. É como eu sempre digo, né? Uma má administração pode ser nacional ou internacional. É uma má administração. Exatamente, é uma grande frase. De vamos deixar na legenda esse daí. Obrigado, viu, pessoal? Curtam aqui, comentem que a gente vai tentar responder todas as perguntas de vocês e indicar aí para o Marcelo, para a Priscila marcar a reunião que vocês precisarem para dar esse trabalho consultivo do qual que é o melhor caminho para se ter quem quer abrir offshore. Obrigado.